Então fala, olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre os intérpretes do Brasil. Sou Paulo Gala, já tenho a honra e a alegria de receber meu amigo aqui, professor doutor José Márcio Rego. Hoje vamos falar sobre Roberto Simonsen, e ao falar de Simonsen não tem como não falar do Gudin, do Eugênio Gudin, né, Zé Márcio? Na verdade, sempre que a gente vai dar uma aula de Roberto Simonsen, vem no pacote o Eugênio Gudin, e obviamente que a gente está falando aqui da discussão da vocação agrícola do país e da vocação ou da importância da industrialização. Roberto Simonsen, um grande industrial brasileiro, um grande pensador brasileiro, um historiador brasileiro, apesar de não ser um intelectual estrito sensu, a gente vai falar um pouco da vida dele, além da obra, tem como pilar, né, âncora de pensamento a ideia de que o Brasil precisava se industrializar para poder se desenvolver. Foi um grande estudioso do fenômeno de desenvolvimento da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e tinha clareza, né, de que não havia desenvolvimento econômico possível sem industrialização, inclusive com proteção tarifária na época, né? Se é que hoje essa discussão de proteção tarifária, obviamente, não é tão simples assim, mas o que o Simonsen argumentava na época é que tanto a Alemanha, quanto a Inglaterra, quanto os Estados Unidos se industrializaram na base do planejamento estatal e da proteção tarifária, e era exatamente isso que ele advogava para o Brasil, né, ainda antes do Getúlio, né, como a gente vai ver agora na sequência, né? Então, eu me lembro, Zé, e é muito divertido dar essa aula, né, porque eu me lembro que eu estava na FEA USP fazendo a graduação de Economia, em 1996, 7, tive aula com o professor, talvez você conheça ele, o Roberto Vermulum, e ele dava... E aí caiu a questão na prova, né? Me lembro até hoje essa questão. Eu fui super bem, acertei a questão, que era o seguinte: explique a controvérsia mãe do planejamento da economia brasileira, né? O pensamento de Roberto Simonsen contra Eugênio Gudin, né? Essa foi a minha questão de prova de 1996 e 1997. Então, estamos aqui para falar desse tema que, na verdade, é um tema quase que diário da minha vida, viu, Zé? Porque eu falo toda hora aqui nas redes sociais, a gente está tentando trazer a importância da industrialização, e claro que industrialização num nível muito mais sofisticado, né? Não estamos falando de chão de fábrica, de graxa, de prego, nada disso, né? A gente vai falar ao longo da aula, mas eu acho que esse é um dos temas mais atuais, né, que existem no Brasil, essa controvérsia Simonsen e Gudin, ela continua mais atual do que nunca, né? E para falar sobre isso, uma das pessoas que mais conhece a vida e obra tanto do Gudin quanto do Roberto Simonsen, nosso querido professor José Márcio Rego. Lembrando que isso daqui é uma aula do nosso curso de Intérpretes do Brasil, a gente ainda tem as matrículas abertas, então se você não se matriculou ainda, corre lá, que já vai fechar. A gente tem as últimas vagas disponíveis, então fica o convite aqui também para vocês se matricularem e conhecerem o curso inteiro, em que a gente tem mais de 15 aulas falando sobre todos os intérpretes do Brasil: Sérgio Buarque de Holanda, Roberto Freire, Celso Furtado, Inácio Rangel, Darcy Ribeiro, Joaquim Nabuco, e vai embora, né? Então, feito este convite, Zé Márcio, eu passo a palavra para você, começar a falar um pouquinho do Simonsen, sempre que puder falar do Gudin também, por onde você quiser começar, como você quiser começar. Seja muito bem-vindo. Bom, me ocorre, Paulo Gala, obrigado por me convidar e por estar aqui, é uma oportunidade. Eu sempre, em todas as lives que participamos juntos, eu faço questão de registrar o seguinte: eu tenho muito orgulho de tê-lo agora como parceiro e tive orgulho de tê-lo como aluno na FGV. Você, de forma inquestionável, eu tive brilhantes alunos e uma quantidade inenarrável de alunos, e você foi o aluno mais importante, mais interessante, mais erudito, mais laborioso que eu e que o Bresser. Eu também registro que o Bresser, ad nauseam, registra que você foi o mais interessante orientando o que ele teve, que eu não fui teu orientador, eu fui meramente seu professor. E rapidamente... Co-orientador talvez. Mas o Bresser foi teu orientador formal e de fato. Então eu tenho muito orgulho. Eu costumo até dizer, você sabe disso, que você é um filho que eu adotei, né? Então eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de você. Você também é meu pai adotivo, então estamos quites. É verdade, isso é verdade, não é demagogia para os alunos, estamos falando. O Paulo Gala, eu tenho um filho maravilhoso também, um filho legítimo e maravilhoso, mas que foi para a área do direito, né?
Então, o Paulo Gala é o filho economista que eu não tive, né? E tenho muito orgulho. Mas falando, então, eu quero começar, Paulo Gala, falando deste livro. Este livro, na verdade, do Roberto Simões, História Econômica do Brasil, aqui, ó, curso no frontispício interno, né? É curso professado na Escola Livre de Sociologia e Política, não é? E isso já caracteriza, vou começar por aí. O Roberto Simões foi um empresário exitoso. A construtora Santos, porque ele se forma precocemente em engenharia e vai trabalhar na prefeitura de Santos. Estamos falando aí de que ano? Só para ter um horizonte temporal aqui. 1900 e... Posso errar. 1900... Só ordem de 1908, 1910. Aí ele cria a construtora... Ele cria a construtora Santos. Quer dizer, ele com cerca de 20 anos, ele já começa a empresariar. E ele constrói para o governo brasileiro, para o exército brasileiro, esse é o começo dele, né? Ele constrói todas as unidades do exército no Brasil inteiro. Então, ele cumpria prazo, ele construía com qualidade, não é? E com preço. Ele tinha preço, qualidade e prazo. Aliás, ele fazia questão, ele tinha obsessão de preço, qualidade e prazo, e tinha obsessão em dar boas condições de trabalho para o trabalhador. Isso não é dito por mim, isso é dito por um cara que hoje é um sociólogo importante, não é? Aliás, foi funcionário do Roberto Simões, não na construtora Santos, mas na Cerâmica São Caetano, que é o professor José de Souza Martins. Tá? Então, ele era um empresário moderníssimo, ele estava à frente do seu tempo. Né? Qualidade, preço e zelo pela classe trabalhadora. Tá? Não bastasse isso, se forma muito cedo em engenharia. Tem uma inserção no setor público, na prefeitura de Santos. Rapidamente cria sua empresa. Era uma das mais importantes do Brasil. Ganha dinheiro muito cedo, né? Não, ficou rico. Era riquíssimo. Era riquíssimo. Você pode comparar, mutatis mutandi, teria uma fortuna hoje parecida com a do Rubens Menin, que é o controlador, dono da CNN e dono da MRV, vai. Só para ter uma ordem de grandeza, a seu momento, ele tinha uma fortuna parecida, né? Também com construção, né? Então, ele era riquíssimo. Era um dos homens mais ricos do Brasil. E ele foi um dos idealizadores, né, do projeto da criação do CIESP, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, 1928. Ele faz parte, até te mandei uma foto, acho que ontem ou hoje, não sei, uma foto que está lá ele, o Francisco Matarazzo, né? O George Street, não é? O Zé Hermínio de Moraes, o velho, né? O pai do Antônio Hermínio de Moraes. Então, ele, além de ser riquíssimo, além de ser um empresário exitoso, ele era líder empresarial. Ele exerceu uma enorme liderança, não é? Porque o Matarazzo também era riquíssimo. Mas o Matarazzo não tinha essa inserção, essa capacidade de persuasão e de mobilização política. E o lado intelectual, né? Porque ele desde sempre é um gigante intelectual, né? Aí ele é o grande idealizador da Escola de Sociologia e Política, que até hoje funciona, não é? E teve um papel importantíssimo, por exemplo, na antropologia, para você ter uma ideia, o mestrado do Florestan Fernandes, ele vai fazer na Escola de Sociologia e Política. A vinda do Darcy Ribeiro, o mineiro Darcy Ribeiro, para São Paulo, depois de graduar, o Darcy Ribeiro começa a fazer medicina, como a gente sabe, e depois vai para Ciências Sociais, né? E o mestrado dele é feito na escola, do Darcy, na Escola de Sociologia e Política. Teve grandes professores, e ele era professor de História Econômica. Ele era o historiador da Escola de Sociologia Política. Você vê a importância dele,
Quem o substitui na Escola de Sociologia e Política é o Sérgio Buarque de Holanda. Imagina. Cadeira. Olha o padrão do cara. Então, o cara era o cão chupando manga, tá? Roberto Cochrane Simonsen. E aí, como você bem registra, teve um importantíssimo, talvez o mais importante debate da história do pensamento. Talvez não, certamente o mais importante debate. Até hoje se repete na Folha todo domingo esse debate, para você ver como é atual. O Brasil precisa se industrializar para se desenvolver ou pode seguir as vantagens comparativas e a vocação agrícola? Você vê como ele é atual, um dos mais importantes economistas brasileiros, também de todos os tempos, goste ou não dele, eu particularmente gosto muito, não por ser nosso amigo, que é o André Lara Rezende. O André Lara Rezende tem o capítulo inicial, não deste livro, o Consenso e Contrassenso, mas do anterior, não é? O capítulo inicial é o debate Roberto Cochrane Simonsen e Eugênio Goudin. Tá? O IPEA, isso para os nossos alunos, aliás, se coloca no Google Acadêmico, tem em PDF, dá para imprimir, né? Você está em PDF, disponível. Tem lá. O livro todo do IPEA, o debate na íntegra, e quem, de forma inequívoca, foi o vencedor do debate, olha que o Eugênio Goudin não era mole, não. Debater com o Eugênio Goudin não era mole, porque o Eugênio Goudin... Dá uma palhinha do Goudin também, só para a gente dar uma chance para ele aqui nessa aula. O Goudin também é engenheiro. Porque uma coisa importante, o Simonsen e o Goudin, eles eram poliglotas, não é? Eles liam francês, liam inglês, liam italiano, liam espanhol, eles eram poliglotas. Inglês impecável, não é esse inglês macarrônico dos professores atuais, né? E, para vocês terem uma ideia da importância do Goudin, o Goudin é o cara que cria os cursos de economia no Brasil. E ele vai nos Estados Unidos pegar a estrutura curricular dos cursos de economia e adapta, não é? O Goudin tinha vínculo com a Universidade do Rio de Janeiro e era mais ele foi um intelectual puro, né? Por assim dizer, né? Intelectual puro, intelectual mais puro, né? Sim, mas ele tinha uma erudição em economia, o que você pode dizer é que ele era um monetarista, então a crítica mas ele era um economista de primeira categoria, tá? De primeira categoria. Se falar que o Goudin era fraco, você está falando bobagem. O Goudin era preparadíssimo, só que, para o nosso ponto de vista, a abordagem teórica dele era equivocada porque ele era monetarista. Bom, foi um grande professor. Não só monetarista, ele tinha uma perspectiva mais liberal, de vantagens comparativas, né? Ele é o grande pai dos liberais brasileiros, por assim dizer. Exatamente. Né? Ele é importantíssimo, foi um grande quadro. Então, nós falamos, ele perdeu o debate. Não, ele perdeu o debate de forma inequívoca. Mas foi um cara importantíssimo. Aliás, é o cara que funda a Revista Brasileira de Economia, que hoje não é tão importante quanto a Revista de Economia Política do Bresser. E aí um grande mérito do Bresser, o Bresser, junto com o Nakano, né? Em 81 cria a Revista de Economia Política, que não é vinculada à EASP. Ela é autônoma. A RBE, que é a Revista Brasileira de Economia, é vinculada à FGV do Rio hoje, né? Até hoje vinculado, inclusive, ao Instituto IBRE, né? Instituto Brasileiro de Economia, não é? No qual teve um papel importante, um parceiro dele também foi ministro, que é o Otávio Gouveia de Bulhões, não é? Ao qual a Conceição Tavares paga todos os tributos, não é? Paga todos os tributos, não ideologicamente, mas em termos acadêmicos, de seriedade, ela paga todos os tributos ao Goudin e ao Otávio Gouveia de Bulhões. Então, são dois economistas de primeira categoria, mas com uma abordagem teórica equivocada, né? Tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista ideológico para nós desenvolvimentistas, para nós que abraçamos a visão da importância da industrialização. Então, o debate é enorme, é riquíssimo, E o Roberto Simonsen tem uma outra coisa importante,
que ficou um pouco apagada, né? Quando o Celso Furtado explode com a Formação Econômica do Brasil, que sabemos é de 1959. O Celso Furtado... Ele publicou quando, Roberto Simon, sua História Econômica do Brasil? O História Econômica do Brasil, a primeira edição, para não errar, tá? Que essa que eu tenho aqui é a quarta... essa que eu tenho aqui é a quarta edição, que é de 62. O História Econômica do Brasil, salvo erro... Ah, tá aqui. Salvo erro, não. É de maio de 57, tá? Como livro, mas como curso, desde o começo da década de 50, tá? Então, como livro, maio de 57, tá? Mas saía as apostilas e o Furtado travou contato com o livro e também com os textos, com as apostilas do curso. Então, o Furtado teve dois caras que influenciaram ele. Porque o Furtado defende a tese de doutorado dele, orientado pelo Maurice Biet, na Sorbonne, né? Na Universidade de Paris. Lá, na tese de doutorado do Furtado, maravilhosa, que ainda não é o Formação, tá? É um embrião do Formação. Lá está citado, com bastante honestidade e critério, honestidade intelectual, está citados o Caio Prado e, sem dúvida, citado o Roberto Simons. Então, os dois nomes que você colocaria foram Caio Prado e Roberto Simons. As maiores influências de brasileiros. Depois tem claro. Marx, Weber, os grandes autores, né? Mas dos brasileiros, por Formação Econômica do Brasil. E, aliás, para a tese de doutorado orientada pelo Maurice Biet, os dois autores brasileiros de maior importância são Roberto Simonsen e Caio Prado. Claro que ele lê Gilberto Freire, claro que ele lê Sérgio Buarque, ele leu tudo, né? Que era importante à época, ele leu. Até Joaquim Nabuco, ele leu todos, né? Mas as duas maiores influências. Quando ele publica o Formação Econômica do Brasil, em 59, ele tira, e ele fala isso na trilogia, ele tem a honestidade e a coragem, ele diz, olha... O Furtado aí, né? Eu nunca fui marxista, eu estudei Marx, ele leu Marx, estudou, não tenha dúvida. E eu sempre quis ser um homem de pensamento e um homem de ação, um homem do poder. Ele sempre quis ser policy maker, ele sempre quis ser ministro, tá certo? E foi, né? E foi. E foi ministro 2 vezes, fundou a Sudene, enfim. Foi ministro da Cultura e ministro do Planejamento. E ele falou, eu colocar um marxista na bibliografia do Formação Econômica do Brasil, eu temia ser bloqueado. Então ele reconhece. O Simonsen ele cita bastante. Como é que é? O Simonsen ele cita, né? O Roberto Simonsen sim, né? Claro, porque o Simonsen não era marxista, não era revolucionário. Claro, é um homem do establishment, tá certo? Do status quo. Né? É um desenvolvimentista, agora, não tem a dúvida, mas é um capitalista, né? O legal do Simons é assim, vamos colocar de maneira bem resumida aqui a controvérsia, que foi conhecida como a controvérsia do planejamento na economia brasileira, que na verdade tem 2 dimensões. Tem a dimensão industrialização e tem a dimensão planejamento do governo, planejamento estatal. Então, o Simons... Foi bom que você lembrou isso? Foi bom que você lembrou isso? Porque o Simonsen, o Roberto Cochrane, o Simonsen, recebe uma influência muito grande de Manuelescu. Isso, perfeito. Mihail Manuelescu. Aliás, num livro que eu organizei para os 70 anos do Bresser, e também num livro e o Bresser... É o Joseph Love, né? Joseph Love, o Zé Amor, como dizia o Chico de Oliveira. O Zé Márcio, é o Zé Amor. O que é, Chico? O Zé Amor. O Zé Amor é o Joseph Love, que resume de forma maravilhosa. Eu e o Bresser colocamos no livro A Esperança em Celso Furtado, está lá o capítulo, o Love tem um livro, né? Mas está lá o capítulo que mostra como o Manuelescu, bem lembrado por você, que aí já não é economista, é a questão
do Estado, a questão de poder, a questão do planejamento, das organizações estatais, como é que você faz essa gestão do público, do privado, tá certo? Tá ali as reflexões Manuelesco. E o Simonsen é um grande leitor. O Simonsen é um grande leitor de Weber, leu Marx, mas Marx ele leu. Mas ele, por suposto, ele era capitalista, pô. Tá certo? Como é que é a frase do Marx? O burguês chora mais a herança perdida do que o filho morto, né? Então... Essa frase é maravilhosa, que você sempre lê. Essa frase é maravilhosa. Ele falou, porra, eu vou dar corda para Marx. Ele é capitalista, pô, tá? Então ele tem uma visão parecida com a do Keynes. Eu quero abrir esse motor e fazer com que ele trabalhe a plena capacidade, tá? Então, se eu tenho fatores de produção que estão ociosos, isso é um crime, porque pior do que a renda, uma renda baixa, é a não renda. Então, ele tinha essa visão keynesiana mesmo, tá? Pior é os fatores de produção ociosos, né? Então, o trabalho ocioso não dá. Então, ele era maluco para ver como na indústria, na construção civil, na construção naval, ele era adepto. Isso ele tinha uma coisa em comum, hein? Ele tinha uma coisa em comum com o Gudin e com o Irineu Evangelista de Souza. Era caras que sacavam. Isso o Gudin, e vamos pagar os tributos para o Gudin. Um país com essa extensão territorial, pelo amor de Deus, não abra mão de ferrovia. Aliás, o Gudin fala de indústria no Brasil, não é que ele era contra a indústria. Não, né? O Gudin foi diretor de ferrovia. Foi diretor, tá? Concebeu algumas e foi diretor. Então, isso eles tinham em comum. Irineu Evangelista de Souza, Santos Jundiaí, não é? É o Irineu, concebido por Irineu. Tudo bem, pegou financiamento na Inglaterra, tinha sócios ingleses, ele tinha uma conexão maravilhosa, o Irineu. Então, isso é... Veja a merda que é esse país com essa extensão, não é? E não tem uma malha ferroviária como tem Portugal, pô. Portugal preservou. Portugal, você vai em qualquer canto, você conhece. Quantas vezes nós viajamos lá, né? Nos Estados Unidos, na Índia, né? Básico, né? Europa, tá certo? Trem. Tá? Então, isso eles tinham em comum. Agora, o problema do Gudin, além de ser monetarista, é o que você lembrou bem. Ele era liberalzão, né? E sacaneou, vamos falar o português claro aqui, sacaneou o Furtado e sacaneou o Prebisch. Quando o Furtado, espertamente, traduz, não é, o manifesto da CEPAL, do espanhol para o português, e publica na Revista Brasileira de Economia, o Gudin se assustou e aí chamou os bambambam do mundo. Chamou o Jacob Weiner, chamou... Não, o Nurks até. Foi um baita debate que ele promoveu. Ragnar Nursky, Rosenstein, Rodin, chamou os fora, tá? E fez um debate para intimidar o Prebisch. Tá? Mas o que foi maravilhoso, porque é um debate que está registrado na RBE, na Revista Brasileira de Economia, que é incrível. E ali aparece, inclusive, a força do argumento do Prebisch, do Nurks. De todos eles, inclusive do Furtado. Inclusive do Furtado. Ali, o Furtado ali, na briga do oceano com a rocha, né? Quem leva pior é o Marisco. Mas nesse caso, o Marisco, chamado Celso Furtado, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. Também não me lembro. O Roberto Simon sentava nesse debate também, não? Ele não estava ali, porque ele não. Ele estava paralelo. Não foi considerado um intelectual acadêmico, né? Não. Você acha que o Gudin ia chamar o Simons, tendo levado um 7-1? Ele tinha antes levado um 7-1. Ele vai chamar o Simons para. Né? Não. Ele chamou os neguinhos para jogar fogo. O grande trunfo do Roberto Simons é conhecer história, porque é ali que o Gudin capota. Porque quando você começa a falar, olha, vamos ver a história americana, como é que foi. Teve lá a proteção dos Founding Brothers, tarifa lá na Lua, o Hamilton que centralizou a dívida pública. Vamos estudar a economia inglesa, os mercantilistas, Navigation Acts,
a tarifa dos Tudor, fazendo Você matou a charada. exportação de lã. Aí o Gudan, até hoje, o economista brasileiro liberal que não conhece a história, ele chega na hora de debater o que aconteceu na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o cara fica toma um susto. Você matou, você resolveu a aula de hoje, Paulinho. Você resolveu a aula de hoje. Acabou com a aula. É isso. Você tem que saber história. É verdade, o trunfo do Fernando Henrique. Saber sociologia e os arranjos de classe. Isso é um trunfo do cacete. Não, mas história, sociologia. Você tem que saber os dois, no caso. História, sociologia e ciência política. Porque você tem que sacar, não é? E o Simonsen era um craque também em ciência política. Exato. Ele leu Mosca, leu Pareto, não é? Claro. Teoria das elites. Porra, o cara era... no leilão que teve, você sabe, né? E foi vendida a biblioteca, uma parte da biblioteca dele. Eu comprei uma parte, que já tinha... Tem algum pedaço aqui que eu devo ter comprado. Deve estar um pedaço aí que você comprou depois. Eu comprei uma parte da biblioteca do Simonsen e você comprou uma parte da minha biblioteca. É uma história maravilhosa essa. Mas o busto nós preservamos, né? Está lá no nosso Centro de Economia Política. Aquele é o busto artista, do Roberto Simonsen. É o mais importante. É o mais importante, o Vadik é o mais importante, estrangeiro, o mais importante escultor que estava aqui no Brasil. Aquele busto, aquilo vale uma nota preta, por ser Roberto Simonsen e por ser Vadik. Você falou, só para um gancho da aula importante, que você falou do conhecimento de sociologia e de ciência política, e que era fundamental, que era o conhecimento que o Roberto Simonsen tinha do Estado desenvolvimentista inglês, do Estado desenvolvimentista americano e do Estado desenvolvimentista alemão, né? Que não basta, né, você conhecer apenas a história da industrialização desse país, você precisa conhecer a história do Estado mesmo, né? Olha, e tem mais, hein? O Simonsen não é que ele era fluente em alemão, ele era incapaz de falar, né, fluentemente, mas ele lia em alemão. Ele leu Weber em alemão, então ele lia em alemão, tá? Inglês ele lia e falava fluentemente, francês, por suposto. Então, o Roberto Simonsen não era brincadeira. Agora, ele morreu cedo, né? Ele morreu na Academia Brasileira de Letras, fazendo um discurso. Morreu? Com quantos anos? 59. A idade de todo mundo, muito novo. 59, né? Ele morreu muito com 59 anos. Ele morreu fazendo um discurso para o embaixador da Suécia. No meio do discurso, ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu com 59 anos. Ele morreu com 10 anos a menos do que eu tenho agora, arredondando, tá? Bom, pelo menos nisso eu ganhei do Roberto Simonsen. Eu já vivi. Mas vamos lá, assim. Eu não queria perder o gancho, que é o seguinte: o Gudan ficava com aquele papinho lá das vantagens comparativas, de que a gente tem que explorar a nossa vocação agrária, das fazendas, da grande fazenda, de que tinha que tirar o planejamento estatal. Aliás, o Gudan, inclusive, trazia a coisa do planejamento soviético, né? E tentava trazer ali umas críticas disso, né? É muito legal, vou deixar depois a referência aqui para todo mundo ler esse debate, né? Tem inúmeras referências, inclusive um livro que a gente organizou, História do Pensamento como Teoria e Retórica, se você lembrar, tem o texto do nosso amigo lá do Darwin Dibby, vou deixar como referência aqui depois, que ele resume a controvérsia do planejamento, é bem legal, um texto de 20 páginas, né? Ele fez um mestrado na USP, talvez você se lembre, a gente teve na banca. Acho que orientado pela Ana Maria Bianchi, pode ser? Ana Maria Bianchi, E é um texto dele redondinho, que ele faz exatamente o resumo dessa aula aqui, que a gente está falando um pouco dessa parte da argumentação, do tipo de estilo de argumentação do Simonsen, do estilo de argumentação do Gudan, dos argumentos do Simonsen, dos argumentos Muito bem lembrado, Paulinho. Eu tinha esquecido do Darwin Dibby. Muito bem lembrado. Tinha esquecido. Muito bem lembrado. Agora, eu quero agora fazer uma convocação para você. Eu queria falar um pouquinho ainda do Simonsen, um ponto que a gente não explorou ainda, que eu acho que é importante, que é a influência dele no Brasil, depois que ele teve no Getúlio, quer dizer, não só ele ganhou a controvérsia do ponto de vista... ele ganhou o Getúlio. Então, fala um pouquinho disso. O Getúlio gostava de escutá-lo, pô. Primeiro que ele era um cara preparadíssimo. Segundo que era um cara exitoso.
E terceiro, que ele dava dicas. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Getúlio, você quer fazer siderurgia? CSN, né? Você, para siderurgia, você precisa ter fornos. E para você ter fornos, você precisa ter cerâmica. E uma cerâmica especializada, porque o revestimento, né, é de cerâmico. Aí, porra, mas não tem. Eu faço. E ele fez a cerâmica São Caetano, condição sine qua non para a CSN ter êxito. Ele não só convenceu o Getúlio, ele era um homem de pensamento, mas ele era um homem de ação. Falou, não, a cerâmica eu produzo. Você entendeu? O cara era... E o Getúlio adorava conversar com ele. Porque o Getúlio via competência, via honestidade e via patriotismo. Ele era um nacionalista, como o Getúlio. Ele era, não era entreguista, nacionalista. Como é o Paulinho Nogueira Batista hoje aqui, né? Você tem poucos nacionalistas. A quantidade de economista brilhante, tudo bem, mas de entreguista, você sabe, você conhece, 90% dos nossos economistas são entreguistas, entregam o ouro pro bandido. Você sabe disso. Se vende baratinho. O Simonsen era historiador, era economista, era empresário e era nacionalista, radical, não tinha papo, não, nada, não tinha papo. E isso aí era parecido com o Getúlio. O Getúlio adorava ele. E ele era um charme, né? Dizem, não tive com ele, pô. Dizem que ele era um charme, ele era um craque, ele era um charme, era um lorde. Ele acabou tendo a influência das ideias dele foi enorme, né? Porque não foi só Getúlio, a coisa se estendeu, né? Você pegar todo o desenvolvimentismo brasileiro que vai dos 30 aos 80, se quiser, é difícil. Ele influencia até hoje. Até hoje ele influencia. Eu acabei de dizer que um economista da qualidade do André Lara Rezende, num livro agora recente, todo o capítulo inicial, longo, maravilhoso, é o debate Simonsen-Gudin, pô. Você entendeu? Eu para todos os meus alunos de economia brasileira, todo o curso, condição sine qua non, primeira coisa, vai travar, eu não dou nem aula, mas eu peço uma tarefa sobre o debate, e aí peço para eles irem no Google, baixar o livro do IPEA, que está o debate na íntegra, é longo, é um calhamaço assim, né? E o debate na íntegra. Então, mas Paulinho, eu queria dizer uma coisa que tem uma lacuna no nosso curso, o curso nosso está maravilhoso, e graças a você. Mas tem uma lacuna no nosso curso, porque eu julgo, e aqui não é o pai adotivo que está falando do orgulho do filho adotivo, mas é necessário, por honestidade intelectual, você, de todos os economistas de todos os economistas brasileiros da sua geração, talvez eu incluiria aí o André Roncaglia, mas menos até. Você é o cara que pegou tudo isso. Você é o herdeiro do Roberto Simons, e do Furtado, e do Bresser. Então, eu queria que você usasse uns minutos aqui, porque é uma lacuna do nosso curso. Eu julgo você, sem favor nenhum, um novo intérprete da economia brasileira. Você já é, não é que você vai ser, você já é um intérprete do Brasil. Um próximo curso que eu for dar, eu tenho que incluir Paulo Gala. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua abordagem. É bom ter amigos assim, com essa generosidade. Não. Eu estou sendo rigorosamente honesto intelectualmente. Não tem bias aí. Não tem viés de... Já que estamos falando do Roberto Simons, eu me considero totalmente herdeiro do Roberto Simons. Assim, eu não consigo pensar minhas ideias que não seja de uma maneira Roberto Simonseniana, né, se quiser, né? E eu acho que ele era, num certo sentido, ele é o pai de todos os desenvolvimentistas brasileiros, né? Porque ele foi talvez a primeira interpretação mais econômica mesmo, junto com o Caio Prado, se você quiser, mas acho que ele era mais economista que o Caio Prado, né? Apesar de não ter uma formação propriamente de economista, né? Mas ele tinha uma leitura de história econômica muito poderosa, né? E, obviamente, não era marxista como ele era muito mais Prado, né? Economista, muito mais preparado em economia do que o Caio Prado. Muito. E ele teve essa sacada, assim, já que você puxou brasa aí para minha sardinha e do André, desse livro do Brasil, uma economia que não aprende, do Complexidade, que, no fundo, são tentativas que a gente faz de fazer uma atualização de toda essa discussão.
né, do Simonsen, do Furtado, do Prebisch, né? Porque essa, começando pela complexidade econômica, que é uma metodologia genial, né, que foi desenvolvida pelos econofísicos, pelo César Hidalgo, pelo Ricardo Hausmann, né, nada mais é do que uma metodologia empírica para dar mais poder para as ideias do Simonsen no final do dia, né? Eu costumo brincar que a complexidade econômica, que é uma metodologia que usa dados de comércio exterior para fazer a leitura da estrutura produtiva dos países, nada mais é do que assistir o filme do Roberto Simonsen, do Prebisch, do Furtado, numa televisão de 4K, de resolução altíssima, né? Porque é como se eles assistissem numa televisão preto e branco, porque eles conseguiam fazer a divisão entre indústria, agricultura, mineração. Com a metodologia de complexidade, você olha 8 mil produtos do comércio mundial. Então você tem uma resolução empírica de análise que é poderosíssima, né? Então a gente consegue, por exemplo, a palavra indústria, no paradigma da complexidade, a palavra indústria ela é quase que desnecessária, porque você tem um gradiente de 8 mil produtos para medir em termos de sofisticação produtiva, né? Então, no final do dia, você não pode achar que um parafuso é igual a um semicondutor, ou que um reator nuclear é igual a um sapato. Esse é o problema de uma análise da indústria, né? Porque senão você vai cair naquele equívoco de que o PIB industrial brasileiro foi igual ao PIB industrial coreano nos anos 80. Os dois tinham 25% de participação da indústria no PIB. Mas quando você vai olhar o que é aquilo, você descobre que a Coreia já estava super avançada em eletroeletrônicos, em químicos, né? Algo que o Brasil já tinha perdido o bonde. Então, a complexidade econômica nada mais é do que uma leitura mais sofisticada de indústria. No fundo é isso, né? A complexidade econômica é uma leitura mais sofisticada ou desagregada do tecido industrial, do tecido produtivo de um país, né? Então, eu fico imaginando, até quando eu escrevi um pouco esse livro, eu até ficava imaginando, né, se o Prebisch, se o Furtado, se o Simonsen, Roberto Simonsen, tivessem tido acesso a esse tipo de metodologia, né? Até um pouco por isso eu escrevi esse livro, Zé. O que me motivou foi mostrar como a CEPAL estava tão precisamente correta em tudo que ela disse, né? Agora, com essa metodologia de complexidade, até minha filha alguns economistas não conseguem ver ainda, é importante dizer, mas a minha filha de 8 anos já compreende isso claramente, né? Então, a metodologia da complexidade que eu ajudei a divulgar no Brasil, que foi criada lá pelo César Hidalgo e pelo Hausmann, é de uma riqueza empírica absurda. Mas ela só pode ser interpretada de maneira bem interpretada, por assim dizer, a partir das ideias do Simonsen, do Furtado, do Prebisch. Então, no fundo, ela coloca um conteúdo empírico e explica também por que o Brasil não avançou mais, né? Na verdade, o Brasil ele parou numa zona intermediária de complexidade. Ele não virou uma Suíça, uma Suécia, uma França, um Estados Unidos. São países industrializados, só que muito mais complexos. Então, o Brasil ficou numa faixa de baixa complexidade. Ele conseguiu fazer uma industrialização de baixa e média complexidade, mas não de altíssima complexidade, que também pode ser entendida como aprendizagem. Daí vem o título do meu livro com André Roncalha, Brasil, uma economia que não aprende, né? Se você olhar no livro aí, a epígrafe do livro é a definição da palavra indústria no português castiço, né? Você lembra, Zé, o que é aquele que tem indústria em Portugal? Aquele que tem indústria é aquele que tem destreza, que tem habilidade, que sabe fazer coisas, né? Então, a indústria pode ser usada como um sinônimo de aprendizagem produtiva. E o Brasil não conseguiu chegar nos passos finais de aprendizagem. O Brasil não consegue fazer um semicondutor, não consegue fazer um chip de um tamanho de um vírus, não consegue fazer uma química super sofisticada, uma mecânica de precisão, turbina de propulsão de foguete de avião, esse tipo de coisa, né? Então, no final do dia, você pode fazer a leitura desses meus 2 livros como mais um passo, né, no pensamento do Simonsen, do Prebisch, do Furtado e assim por diante, né? Só que é um passo legal, porque a gente consegue enxergar mais, né? Como eu brinco, eles estavam numa televisão preto e branco, a gente está numa tela 4K HD hoje em dia, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Na condição de... O segundo nome que você e o André... O segundo nome que vocês fazem... Fazemos aqui uma tentativa de listar os nomes aos quais devemos inspiração e a paternidade de muitas das ideias discutidas no livro. Número 1, Luiz Carlos Brescia Pereira. Número 2, José Márcio Rego, e aí vai. O Rajun Chang vem depois, tá? Então, me arvorando nessa condição do segundo nome que você elenca, tá?
Esses 2 livros seus já coloca você como intérprete. Eu vou fazer uma sugestão que você aproveite esses cursos seus, aqui, que esse curso é seu, eu só estou te ajudando. Não, isso é nosso, ele seria inviável sem sua participação. Não, que você produza um futuro livro, se quiser eu te ajudo, mas que você produza, e aí você percorre, tá? História do pensamento, você pega os intérpretes e até chegar nessa tua reflexão. Já está aqui, eu sei que já está, mas está subrepticiamente. Então, é uma contribuição que você daria para a história do pensamento econômico brasileiro, tá? Aqui tem teoria, aqui é maravilhoso, teoria fantástica. Tanto ele... Ai, bati no olho aqui, furei o olho, ó. Isso aqui é praga do Gudan. Nossa. Peguei a quina daqui, quase furei o olho, juro por Deus. Ó, isso é praga do Gudan. E esse aqui também maravilhoso. Mas caberia um terceiro livro em que você, fazendo o que o Fernando Henrique fez, né? Livros que inventaram o Brasil, né? Então, um pouco isso, né? O próprio menino Recupero faz, né? O Bernardo Recupero faz. Mas ele faz do ponto de vista... Você acho que é um dos poucos no Brasil, talvez você e o Roncagra, vocês podiam fazer até juntos. Vocês já fizeram esse junto? Então, pegar os autores e amarrar. No fundo, a gente tem essa leitura, né? A gente está claramente na esteira de todos esses pensadores, né? Não daria para ter escrito nada disso que a gente escreveu sem o Roberto Simons, sem o Furtado, sem o Prédio. Deixa eu fazer um registro, porque eu fui amigo dele nos últimos 10 anos. Além do Furtado, outro cara que pagava tributo, pagava pau, mas pagava pau, mais até que o Bresser. O Bresser não é um grande estudioso, não estou fazendo crítica, é só uma constatação. O Bresser não é um grande estudioso do Simons, do Roberto Simons. É um grande estudioso, um grande conhecedor de Furtado. Mas sabe um cara que era um grande estudioso e pagava todos os tributos até para competir, porque ele competia com o Celso Furtado, era o Rangel. O Rangel pagava... O Rangel muito Roberto Simons, sim. Muito. Pagava todos os tributos, todos. Inclusive perdoava, porque o Rangel era um grande conhecedor de Marx, né? Ele perdoava o Simonsen, porque a leitura de Marx do Simonsen... E o Chico de Oliveira também pagava todos os tributos para o Simonsen. O Simonsen foi um cara... o História Econômica do Brasil é um livro muito bom, né? Muito bom, assim. Se as pessoas lessem, né? Se os e tem uma coisa... lessem, já seria fantástico. Né? Eu não vou ler aqui, não vou ler porque vai cansar, não vou ler. Porque são 25 itens, né? Programa da cadeira de História Econômica do Brasil, não vou ler, tá? Mas o último, a necessidade a importância que ele dava de não é só olhar o Brasil em face da economia mundial. Então, ele localizava o Brasil, quer dizer, as relações internacionais, os termos de troca. O meu livro com o André Roncalha, ele tem exatamente essa pegada aí. É o Brasil no mundo, né? Brasil no mundo. Porque se você... Ok, é bom olhar endogenamente. Mas se você não olha de forma exógena, e na história, né? Você não capta. Então ele tinha essa preocupação da necessidade de internacionalização e o impacto que o internacional ocasionava no nacional, né? O cara era... Furtado também tinha essa perspectiva, né? Importante, sim, né? não, sem dúvida. Né? Formação sem dúvida. Não, é verdade, vamos, justiça seja feita, né? A importância do Furtado, a importância da formação econômica do Brasil. Formação econômica do Brasil é mais importante do que história econômica do Brasil, tá? Sim. Quanto a isso, agora, isso aqui, sem isso aqui não vinha, tá? É aquela frase em latim, né? Ex nihilo nihil. Do nada, nada provém. Isso aqui não veio do nada, tá? Isso aqui veio de Caio Prado, veio de Roberto Simonsen, veio de Maurice Bier, veio de Keynes,
veio de Cambridge, veio de Caldor, veio das discussões que ele teve lá, né? Foi parar onde? Foi parar na Ásia do Leste, porque Taiwan fez, Coreia do Sul fez, a China fez, a Malásia fez, e o Brasil virou fazendão, e aqui estamos nós, né? Temos as ideias, mas infelizmente o sucesso econômico da política econômica está lá no leste asiático, que se industrializou até a fronteira. O Paulinho, e você sabe, porque você é um grande analista dos cursos no Brasil, Paulinho, exceto nós na FGV, Bresser e eu e você, em nenhum curso de economia no Brasil estudam Roberto Simonsen, cara. É um absurdo. Nenhum, olha, vou repetir. Talvez na Unicamp, talvez ainda. Estou botando um talvez na Unicamp aqui. Não, a Unicamp em algumas eletivas, você me lembrou bem. Talvez, e principalmente quando o Wilson Cano era vivo. Para confirmar a sua regra, assim, é uma exceção. O Wilson Cano, quando o Wilson Cano era vivo, e o próprio Wilson Suzigan, que está doentinho, o Suzigan tá muito doente, né? O Wilson Cano, sim, você tem razão. Mas nem o Beluso. Mas o Beluso não dá isso. O Beluso dava teoria. O Beluso dava Keynes e tal. Então não vai cobrar do Beluso. O João Manel também. O João Manel e o Wilson Cano. Mas agora, no Brasil, não se estuda Roberto Simonsen, cara. Não pode. Não. Fantástico, Zé Márcio Rego. Por isso estamos aqui com essa aula que é essencial, né, para entender o Brasil, para entender a economia brasileira. Roberto Simonsen, né? Então é uma leitura realmente obrigatória, né? Bom, queria convidar vocês também para se matricular no curso. Está fechando já, a gente está com algumas últimas vagas. Vou deixar aqui a referência. Lá no curso vocês vão encontrar aulas como essa daqui. A gente tem mais de 15 aulas, né? Uma aula para cada autor. Eu sou suspeito. Agora, Paulinho, eu soube que tem 5 alunos da Europa. Eu soube que teve 5 inscrições da Europa, sendo que 3 da Inglaterra. Eu acho que aquela sua passagem em Cambridge surtiu efeito. Você está famoso em Cambridge. O legal é que esse curso você pode fazer de qualquer lugar do mundo, né? Você pode assistir, basta ter uma conexão à internet. A gente tem vários alunos mesmo da Malásia, da Tailândia. Vê a diferença. Eu estou famosíssimo em Campo Limpo Paulista. E alunos da Facamp, que eu tenho carinho por eles lá, né? Tudo bem, mas você está famoso na Inglaterra e em Cambridge. Vê a diferença, né? Professor, mas tá bom, Rego. Muito, muito legal. Acho que fizemos aqui a varredura do nosso glorioso Roberto Simonsen. Vou deixar aqui a referência para quem quiser dar uma olhada no curso. E também vou deixar elencado aqui o texto do nosso amigo Darwin Dib, né, que traz um resumo. Darwin Dib, e fala para os nossos alunos, você já falou, está disponível no Google Acadêmico, o debate Gudan Simonsen, o IPE editor, está disponível em PDF, o aluno imprime e está com o livro. Até porque se ele for comprar, não está à venda, tá? Fantástico. Obrigado, professor doutor Zé Márcio Rego. Obrigado a todos e até a próxima.